Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer tê-lo aqui conosco nessa edição, mais uma edição do Prosa Educativa. Um papo muito bacana com você, professor, professora, educador, educadora, pai, mãe, enfim, quem está nos assistindo. É um prazer muito grande e hoje o nosso papo é mais do que especial. É um papo que eu adoro. Particularmente, é um dos temas que eu sempre estudo, já fui até comentarista da Rádio CBN sobre esse tema, que é sobre trabalho, sobre carreira, sobre empregabilidade. E eu trago nesse dia uma convidada muito especial, porque é uma amiga do coração, mas é famosa, ela é uma amiga famosa. Como é bom ter amigos famosos aí, né? Ela é psicóloga, ela é mestre em educação, é especialista em recolocação e carreira. E ela é top voice do LinkedIn, ou seja, é um dos nomes do LinkedIn. É palestrante, professora do MBA, escritora, tem um livro fantástico chamado Você de Emprego Novo. Ela é minha querida amiga, colunista da Starts, a Thaís Targa. Oi, Thaís! Oi, nossa, essa apresentação aí, vou te contratar, hein, Renato, para me promover, adorei. Pois é, mas é que é uma apresentação especial porque é uma amiga de Sim, longa data. Então a gente vai conversar verdade. agora sobre carreira. E você, então, é o nosso convidado para ficar com a gente, porque o assunto hoje vai render. Agradeço muito essa recepção, sempre calorosa, e vamos para cima, vamos entregar muito conteúdo. É isso aí, eu estou retribuindo, porque eu já participei do podcast da Thaís. A Thaís, como eu falei, é uma amiga de longa data. Quando eu fui para o reitor universitário, eu contratei a Thaís para implantar um projeto que era um sonho, que é um projeto de carreira na universidade, e foi um sucesso. Então eu conheço a Thaís, não só a Thaís, que talvez muitos de vocês conhecem, pelo LinkedIn, pelas redes sociais, pelo podcast, mas eu conheço a Thaís trabalhando, muito novinha ainda, ela tá linda, tá jovem, mas na época ela era uma meninota, eu também, né? Sim, Digamos de né? Éramos, passagem, somos ainda. somos ainda, mas naquela época nós éramos de idade cronológica. Hoje a gente disfarça um pouco, né? Mas, Thaís, que bom tê-la aqui. Eu já começo numa pergunta, assim, acho que muito importante. Você é de uma geração diferente daquela geração que você lida hoje com muitos Sim. jovens. Quais as diferenças entre que você observa dessa geração que está hoje no mercado de trabalho, principalmente os que estão entrando no mercado de trabalho, com aquela geração da década de 90, 2000, que ainda tinha aquele paradigma de estabilidade no emprego, de ficar muito tempo numa empresa? Mudou isso de fato, Thaís? Mudou drasticamente. Na verdade, essa geração, a gente pode dizer que são os nossos filhos, né? São Eu a costumo geração. dizer são os filhos dos pais tatuados. Exatamente. A gente se dedicou muito ao trabalho, a gente queria uma estabilidade, a gente estudou e acabou tendo até menos filhos, né? Então as famílias estão mais enxutas e acabou privilegiando de alguma forma o jovem no quesito de estudo. Hoje é menos comum você olhar até para as classes menos favorecidas e encontrar jovens que estejam estudando e trabalhando desde cedo. Então, porque a família teve menos filho e você pensa, eu não quero que ele viva o que eu vivi, eu quero que ele se dedique ao estudo, quero que ele faça um segundo idioma, quero que ele tenha mais tempo aí se preparando para entrar no mercado de trabalho. Daí o jovem entra um pouco mais tarde no mercado de trabalho e hoje ele entra muito mais consciente e não tendo o trabalho como centralidade na vida dele. Ele quer trabalhar, ele deseja estar ali lutando, às vezes pelo primeiro emprego, mas ele quer também viver de acordo com os valores dele, ele não tem tanta necessidade de posse. A nossa geração eu queria ter meu carro, eu queria ter meu apartamento, eu me afundava em dívida se fosse necessário e aguentava aquele trabalho mais tóxico para honrar todos os meus compromissos financeiros. E muitos jovens hoje moram com os seus pais, acabam não tendo tanta responsabilidade financeira e não tendo grandes ambições no sentido, para que eu vou me matar para comprar um apartamento se quando eu quiser me hospedar bem eu tenho Airbnb, eu tenho Uber, eu não preciso nem dirigir hoje. Tem muito jovem que não quer
tirar a carteira de motorista. E às vezes eles entram no mercado de trabalho com uma visão fantasiosa da vida, né? Eu quero viver o meu propósito, eu quero contribuir mais para o mundo e muitas vezes não se identificam com atividades mais operacionais e acabam tendo um nível de resiliência por todo esse contexto até um pouco menor que as outras gerações. Só que também é o jovem que hoje nasceu dominado pela tecnologia, nós tivemos que aprender, né? Nós tivemos que... Eu não sou nativa na tecnologia, eu fiz curso de datilografia. Você é analógica como eu, então. Analógico, Nós vintage, somos né? nativos analógicos. E o jovem já veio com toda essa tecnologia, então hoje ele entrega muito mais também, ele é muito mais conectado, ele consegue concatenar mais informações, consegue aprender rapidamente linguagens de programação, consegue se virar muito melhor no quesito tecnologia. E a gente tem que lembrar também que existem jovens que têm uma mentalidade de profissionais maduros e profissionais maduros que também têm uma mentalidade mais jovem, né? Então, hoje a gente observa que está tudo meio junto, misturado. Você acha que o jovem acaba influenciando, então, quando ele entra numa empresa e ele trabalha com líderes mais maduros? Esses líderes mais maduros, às vezes, têm uma resistência de lidar com os jovens, porque os jovens, eles têm um outro tipo de comportamento, outros valores, inclusive, porque, como você falou, a geração analógica, a geração vintage, Sim. ela carrega ainda aquela questão do emprego, do cargo, talvez de alguns artefatos que representem o cargo, e não só o status, né? Ter o seu carro próprio, ter o seu, dizer que você tem um apartamento. Sim. Concordo com você que essa geração hoje já não coloca isso como na escala de valores como nós colocávamos, né? É uma questão, às vezes, secundária. Mas não há um conflito entre essas gerações dentro das organizações? Você não sente quando você vai conversar com quem contrata? Ele já não te dá um briefing de que ele não quer isso ou aquilo, ou de quem é contratado, mais jovem, reclamando dos seus líderes? Sim, a gente percebe uma falta de sincronicidade ali entre os perfis. E eu muitas vezes, agora eu faço recrutamento e seleção também, a pessoa fala, pode ser perfil mais jovem, porém eu gostaria de ter um jovem que já é casado, que tem filhos, que tem Ele contas já tem para já tem um pagar. porém para dizer, eu tenho restrições. Eu tenho restrições, no sentido de pensar que talvez o jovem não seja tão comprometido quanto a geração anterior, que ele vá desistir do trabalho por nada, que ele não saiba também, às vezes, ouvir feedback, né? E isso tem um viés e muitas vezes eu me pego com esse pensamento extremamente preconceituoso, porque tem muito jovem aí talentoso, que entrega mais, que é comprometido e que está arrebentando dentro das organizações. Então, a gente tem que também ter a nossa meia-culpa, né? Não entrar no sentido só de julgar e entender que o jovem tem uma outra relação com o trabalho e que talvez essa relação seja muito mais saudável do que a relação que a gente tem, que a gente tinha, e que por conta disso as empresas estão mudando, por conta disso as empresas estão se preparando, estão implementando estratégias de retenção, de motivação, no sentido de não perder grandes talentos, né? Então, a gente vê que tá acontecendo uma revolução no mercado de trabalho. Eu fico muito feliz porque tem algumas empresas que eram castradoras, né? Aquela empresa que, se você entrasse lá, você ia ganhar bem, você ia ter bônus agressivo, mas você ia sofrer, você ia trabalhar manhã, tarde, noite, você ia provavelmente passar por algum tipo de assédio. E mesmo essas empresas estão passando por mudanças culturais para não ficarem realmente vazias de talentos. Então, a gente tem que também botar a mão na consciência e entender que é um movimento de mercado, entender que a gente tem os dois polos, né? Às vezes o jovem completamente descomprometido ou o jovem comprometido, e a gente enxergar o que isso também está mostrando para a gente, que é diferente da nossa relação com o trabalho, sabe, Renato? Mas, Thaís, eu tenho alguns empresários ou mesmo líderes que às vezes que reclamam, e eu às vezes sinto também,
que o jovem hoje é menos paciente. Então, ele chega no mercado de trabalho, ele chega numa empresa com um salário X, com um cargo Y, e nós esperávamos, às vezes, 2, 3 anos para uma promoção, para uma remuneração diferente, para uma conquista, ou seja, tinha todo um tempo, né? Hoje eu vejo que é uma geração apressada, Sim. né? Apressada na promoção, apressada, cansa rapidamente da função, ela enjoa, porque como ele tem, os jovens de hoje, eles têm acesso a muita informação, a muita coisa, a muita novidade, você troca muito, veja, você pode ver a rede social, ela muda a cada pouco o algoritmo, muda a tela de apresentação, ela vai mudando, ou seja, nós somos hoje convidados a estar com o novo o tempo todo, e nem sempre a empresa consegue, a maioria das vezes não consegue, às vezes, proporcionar para esse colaborador, para esse jovem, talvez um modelo de empresa dinâmica que ele gostaria, porque as empresas são engessadas por natureza, tem uma tributação, uma legislação arcaica, nós sabemos que tem, mesmo com uma reforma trabalhista, nós temos uma série de procedimentos adotados, não tem essa liberdade como você gostaria de ter, e muitas vezes nós frustramos esses colaboradores, esses talentos que acabam indo embora, achando que ali fora ele vai encontrar algo melhor, e muitas vezes ele também se decepciona. Como que você vê essa expectativa que esses jovens criam e que a empresa não consegue, muitas vezes, atender? Ou também essa ansiedade, essa pressa que eles têm, parece que o mundo vai acabar amanhã. Olha, é uma geração que cresceu jogando videogame, onde ele passava por fases e acontecia muito rapidamente, ele podia recomeçar sempre o jogo do zero. Então é uma geração apressada, o mundo está apressado, só que talvez também as empresas não estejam nessa velocidade exponencial, não consegue acompanhar todo o progresso. Então é uma questão muito sensível. E muitas vezes o jovem, ele entra também no mercado de trabalho quase que alienado, ele não tem noção do que ele vai ter que passar, ele não tem noção do que é um ambiente de trabalho, porque ele não aprendeu isso em outras esferas, ele não aprendeu isso em casa ele foi poupado, ele às vezes não aprendeu isso no ambiente escolar, ele entrou no trabalho mais tarde, então é uma questão de aprendizagem. E hoje a gente já sabe que os jovens que conseguem ter um mentor e ter uma boa relação com os seus superiores e hierárquicos são jovens que dão uma segurada aí na impaciência, porque eles transferem aquela relação, às vezes até mais humana, mais aberta, que eles têm com os pais, para um líder, e esse líder, se for um bom líder, ele consegue, através até de informações que vão meio homeopaticamente, ir trabalhando com esse jovem. Então, hoje tá desafiante liderar jovem, mas também você consegue reverter, você consegue, às vezes, numa conversa, numa avaliação de desempenho, mostrar o que é o mundo do trabalho, trazer elementos, trazer cenários. E o jovem hoje, ele não gosta, ele não respeita uma organização cujo líder ele não tem essa proximidade, cujo líder não ganha o seu respeito. Então, é necessário muita conversa, é necessário muitas vezes aconselhamento dentro das empresas, espaço como esse que a gente está tendo agora para discutir sobre essas questões, porque a gente depende dessa mão de obra. E essa mão de obra já está em maioria no mercado de trabalho. Então a gente tem que também fazer a meia-culpa e falar, não, vamos entender a cabeça, por que eles são assim, né? Da onde eles vieram, quem são, como eles se comportam, o que eles realmente querem. E às vezes você consegue, muito aos poucos, ir contornando, trabalhando toda essa expectativa e falando, meu filho, vamos até aqui, ó. O mundo, deixa eu explicar para você como que é o mundo do trabalho, como que era no meu tempo, o que já mudou, o que a gente pode flexibilizar, o que eu vejo de futuro para você daqui para frente. Será que conseguimos construir juntos? Gosto do seu trabalho, gosto de você. E o jovem também, ele depende de muito feedback positivo. Então, hoje, o líder
que não sabe elogiar, o líder que não está junto com a sua equipe, que não faz reforço positivo, ele tende a desmotivar muito facilmente. Eu tenho, assim, é quase uma planilha do Excel para todo dia eu levar um elogio para o time. Mas isso tem a ver, o elogio, com o reforço positivo, porque é uma geração que foi educada com muito reforço positivo, até autores que colocam que foi demais, né? Diferente da minha geração, que nós éramos educados com pouco reforço positivo, era muito mais castigo. Eu lembro que meu pai, quando eu estudava, meu pai nunca me prometeu a bicicleta quando eu passava de ano, mas se eu pegasse recuperação, eu seria castigado com alguma coisa. Então nós tivemos uma mudança drástica no comportamento, na educação em casa, e que se reflete no mercado de trabalho. Está aberto, estão contratando. Hoje em dia que não tem mais emprego, é empregabilidade, é só PJ, ainda existe CLT. Thaís, explica um pouquinho, você que contrata. Hoje, como que funciona se um jovem quer procurar o primeiro emprego ou uma recolocação? Como que está esse mercado? Olha, o mercado está bem aquecido e a gente hoje fala até mais em trabalhabilidade, porque o mundo não vai, ou digo, o Brasil não absorve mais todo mundo com carteira assinada, todo mundo em contrato CLT. Então, se você vai trabalhar como PJ, como freelance, como consultor, pode ser outras formas aí de você entregar o seu valor e outras formas de você conquistar a sua remuneração. Então, a gente fala que de um lado você precisa de trabalho, independentemente da forma como será contratado, e de outro lado você precisa de remuneração. E a gente tem muita vaga, tem muita oportunidade no mercado de trabalho, só que a maioria dessas vagas pede experiência. E daí chega o jovem, né, que estudou até mais tarde, que às vezes foi poupado de entrar no mercado de trabalho. Ele quer o primeiro emprego, só que ele tem a formação e não tem a bendita da experiência. Então, eu sempre oriento, tá fazendo faculdade, prioriza fazer o estágio. Vai fazer o estágio, começa no segundo, no terceiro ano, mesmo que não dê tempo de você tirar 10 em todas as disciplinas. E fazer Quer dizer que não fique só no acadêmico. Só no acadêmico. Concilie a parte prática, porque a gente sabe que as universidades, faculdades, não eram assim no passado e assim, e continuam, elas tendem para uma questão mais acadêmica, para um viés mais de conteúdo ainda do que de prática, né? E aí o jovem sente essa falta quando ele chega no mercado de trabalho. Exatamente. E hoje a gente observa isso em todas as camadas sociais. Então, eu, por exemplo, a moça que trabalha na minha casa, o filho dela tem o videogame muito melhor que o do meu próprio filho e provavelmente vai entrar mais tarde no mercado de trabalho, que ela já disse que vai priorizar o estudo do filho. Então, isso é uma falácia, porque daí você vai entrar no mercado de trabalho e vão te pedir experiência. Então, agora, se esse é o cenário, você já fez a faculdade, já terminou o ensino médio e não tem experiência, o que você pode fazer? A gente aqui tem foco na solução. Então, qual que é a solução? Vai fazer um trabalho voluntário, faz trabalho voluntário, se oferece para trabalhar em instituições não governamentais, vai trabalhar na quitanda do tio, na loja do avô, vai se oferecer para fazer algum projeto voluntário, freelancer. Tem muitos sites, inclusive, onde você pode oferecer qualquer tipo de trabalho. Então, tem um site que chama 20 Pila. Você oferece qualquer tipo de trabalho e recebe R$20 como se fosse uma degustação para a pessoa entender quem é você, entender o que você consegue entregar para depois te contratar. E capricha também nas habilidades sociais, porque tem muitos jovens que sofreram muito na pandemia, inclusive, e terminaram a faculdade sem contato social, terminaram o ensino médio à distância. Ficaram no remoto 2 anos? Ficaram no remoto e hoje eles têm dificuldade. Eu já tive que ensinar jovem a cumprimentar uma pessoa e a falar olhando nos olhos. Então, são comportamentos que na entrevista de emprego vão fazer extrema diferença na sua contratação ou não. Um adendo também aos pais.
não vão na entrevista de emprego com seus filhos. Eu fui chamada até para uma pauta recentemente na TV para comentar. O número era mais de 40% dos pais estão indo na entrevista de emprego junto com os seus filhos. 40, uma coisa de cada 10 pais, 4 vão na entrevista. Exatamente. Por e não quê? é só levar, você pode ir, pode levar Ficar o seu lá, filho, lá não, no é ir estacionamento. na entrevista junto com o jovem. E alguns pais, depois eu fui pesquisar, né, que é um fenômeno até que mundial, querem participar da entrevista. Então, e eu recebo, é engraçado que muitas vezes eu recebo ligação, recebo inbox, oi Thaís, tudo bem? Então, meu filho está procurando um emprego, queria ver se você pode auxiliar, queria ver É se a mãe ou o pai que que está fazendo a intermediação esse meio de campo. e não ensinando o próprio jovem até inclusive se comunicar com você, Exatamente, a falar colocar, ao telefone, né? Tem jovem que não fala ao telefone, tem jovem que nunca marcou. Eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa e ela tinha que ir no dentista. Ela, eu vou pedir para minha mãe marcar para mim, porque ela nunca tinha feito uma ligação e agendado um dentista. Então, é esse jovem que a gente tem no mercado de trabalho e pelo fato da gente ter vindo de uma pandemia e muitas empresas estarem em trabalho remoto, ele perde essa chance de se desenvolver também. E é importante que o jovem, quando for procurar emprego, ele coloque experiências de vida no currículo. Não tem experiência formal, você pode colocar, ajudei a minha família, o restaurante da minha família, trabalhei por 3 meses, fazia ali o fluxo de caixa, desde que o atendimento ao currículo... cliente. É bom a gente já entrar nessa questão do currículo, porque você estava falando com os pais, e os pais têm uma dúvida Sim. muito grande, porque o pai pode, claro que o pai tem que ajudar o seu filho, não na forma como a Thaís colocou, de ir na entrevista ou de ligar para o filho, mas de orientar o filho, e ainda mais que é uma geração mais dependente, até financeiramente e emocionalmente dos pais, que é a nossa geração. Mas nessa organização do currículo, acho que está bem em ponto. O currículo não tem muita experiência, as pessoas acabam enfeitando, colocando coisas que elas não são, né? Mentindo. Eu vejo pessoas que às vezes colocam lá em inglês. Tenho fluência normal. A pessoa faz uma pergunta Sim. em inglês para testar, a pessoa não sabe. Então, é contar a verdade ou contar a verdade, dourar um pouquinho a pílula, vamos dourar a pílula, vamos deixar mais bonita? Como que o pai pode orientar o professor ou mesmo o jovem a fazer um currículo? Olha, sempre com muita integridade, até porque o mercado é pequeno e se você coloca inglês fluente, pode ser que você vá para uma etapa de entrevista em inglês, então você já vai ser barrado ali no processo seletivo. E se você diz que, por exemplo, o domínio de Excel, tem muito jovem que perde oportunidade de trabalho por falta de domínio de Excel ou Power BI. E veja, Renato, são os filhos da tecnologia. E hoje, se você for na internet e digitar lá curso de Excel grátis, tem milhares de cursos que você pode fazer. Então, isso é inadmissível. Porque é uma competência técnica básica. Porque a gente Básica. sabe que tem competências comportamentais que elas têm muito a ver com a personalidade, com a formação da pessoa, ou até cultura, que às vezes a pessoa não teve acesso a uma escola de qualidade, né, um nível de educação básica, e aí a pessoa às vezes não escreve tão bem. Mas um Excel, que é uma coisa muito básica, e Sim. como você falou, tem N cursos gratuitos e muitos intuitivos, inclusive, né? Sim, e é algo que prejudica. Então, é importante colocar nesse currículo cursos. Daí a pessoa fala, mas eu não tenho curso, meu filho não tem curso. Então, vamos fazer os cursos, vamos foco na solução. Qualquer solução, vamos entrar ali no YouTube e vamos ver que cursos você pode fazer gratuitamente e colocar isso Quer no dizer que currículo. antes de você pensar na recolocação, você prepara esse jovem, porque se eu vou lá com meu filho e digo, olha, meu filho quer um emprego tal, 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 você vai ver que ele tem um currículo frágil, não no sentido só da fragilidade da apresentação, porque ele
faltam elementos, você orienta, você dá um tempo para esses jovens se preparar? Me explica um Sim, pouquinho esse teu... sim, a gente até inclusive às vezes Quase uma mentoria. faz uma mentoria, escolhe alguns cursos, então verifica onde ele pode fazer um projeto voluntário, um trabalho voluntário, e às vezes na própria história dele, eu sempre pergunto, você já foi representante de turma? Ah, você já participou de escoteiro? Você já foi líder de alguma comunidade? Tudo isso a gente deve sim colocar no currículo. Tudo que foi feito, que não era o que todo mundo fazia, que você teve um mínimo de destaque. Então, tudo isso é extremamente importante. Às vezes a gente fica pensando. Lembra, em algumas férias, eu lembro que uma vez eu assessorei um jovem que ele ajudou a família, numas férias, a reformar a casa. Olha que legal. Ele trabalhou praticamente de auxiliar, de ajudante de pedreiro, e a gente colocou isso de uma maneira muito elegante no currículo. Alguns jovens também que estão trabalhando de motorista de aplicativo. É legal colocar no currículo, porque o que isso mostra? Humildade, versatilidade, mostra que você teve que trabalhar a sua comunicação, que você teve que Claro que o trabalhar com motorista metas, comunica, com claro, regras. dentro de um sistema, né, estruturado. Sim, então toda experiência é válida. A gente necessariamente deve colocar isso no currículo. Thaís, o papo tá maravilhoso, mas nosso tempo é muito exíguo, então a gente tem que encerrar aqui na televisão, mas a gente sabe que você pode continuar esse papo lá no YouTube do Instituto Casagrande, TV Casagrande Educação, a gente vai continuar esse papo gostoso aqui, mas aqui na TV. A gente está encerrando, valeu muito por essas dicas, então quer deixar rapidamente, em 30 segundos, tua mensagem final para os pais, deixa teu contato também aqui, Thaís. Sim, meu contato é Thaís Targa, Thaís sem H, pode digitar aí na internet que você vai achar todas as minhas redes sociais. E quer ser útil para o seu filho, ensina ele a andar com as próprias pernas. A gente precisa, aceita que dói menos, e isso vai ser necessário, senão ele vai ter que aprender e aprender sofrendo em outros locais. E isso eu tenho certeza que você não quer, né? Thaís, então nós estávamos falando aí sobre dicas de currículo, de orientação para os pais. Você falou que você acaba mentorando. E quanto você sente quando o jovem chega no mercado de trabalho, ele permanece? Qual o nível de, vamos supor, de eficácia? Em termos percentuais, assim, que se observa que tanto no primeiro emprego, inicialmente no primeiro emprego, recolocação. O jovem entra no primeiro emprego, ele permanece ou ele não permanece? Se sim, se não, e por quê? Olha, bem, eu não sei estatisticamente, né? A gente não Mas tem só esse dado ainda. pela tua experiência, Minha experiência, né, pelo meu viés, creio que mais de 30% dos jovens não permanecem, não conseguem performar, ou pedem demissão, ou são demitidos do seu o que primeiro você acha que é emprego. mais? Pede demissão ou são demitidos? Eu acho que é de pedir demissão mesmo. A gente observa que muitas vezes o jovem fala: não, eu não nasci para Não isso, eu sou quero, não feliz. sou Porque nós feliz, não não pedimos. encon... A nossa A geração é uma gente geração que aguentava. não pedia demissão, né? A gente aguentava até porque você tinha medo de sujar a carteira de trabalho, ficar muito pouco tempo no emprego, que ainda é um complicador, né? Porque quando eu vou analisar currículos, uma das primeiras coisas que eu vejo é se a pessoa fica muito pouco tempo, me gera uma insegurança na contratação. Eu acho que ainda E permanece, né? hoje você não imagina como que tá essa permanência, Renato. Eu tô fazendo seleção e a gente às vezes contrata pessoas mais jovens, indica para outras empresas e a gente vem assim 3, 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e verifica os motivos de saída. E a gente fica de cabelo em pé. Ah, eu saí porque a empresa era muito longe da minha casa. Mas então, por que aceitou trabalhar, né? Se a empresa era longe, por que não pensou no momento da contratação? Ah, eu saí porque eu sofria preconceito. Ah, eu saí porque o refeitório da empresa não me acostumei com a comida da empresa. Ah, eu saí porque eu tinha um chefe tóxico. E daí a gente vai entender o que era esse chefe tóxico. Era uma pessoa normal que fazia cobranças e que, na verdade, a gente percebe que não tinha um nível de toxicidade. E Era nem de simplesmente assédio. nem de Porque assédio. tem muita gente que confunde
A autoridade, que é normal de uma liderança, que é uma relação assimétrica às vezes, porque o líder tem uma responsabilidade diferente, com assédio ou com relacionamento, uma relação tóxica, né? A gente pode conversar um pouquinho o que é considerado, até onde que é autoridade, até onde que é assédio, onde é relação tóxica, até onde um líder pode chegar. Isso é importante até porque tem muitos professores que também sofrem isso, que o professor também, nós conversamos com muitos professores aqui no Instituto Casa Grande, e o professor também tem uma relação de autoridade e às vezes se confunde também. Quando que é uma relação tóxica com o aluno, quando que o professor é um autoritário, todos nós tínhamos professores que foram mais duros com a gente, tinha professores que mandavam a gente para fora, aquele famoso cala-boca. Isso no trabalho também é configurado um assédio? Onde que entra o assédio, onde que é assédio, não é assédio, Thaís? Olha, na verdade, assim, muitos jovens, muitos profissionais, porque isso acontece com adultos também, não sabem receber feedback ou não sabem receber uma instrução de trabalho. Então, de repente, eu tenho essa caneca aqui, essa caneca tem que ficar na minha mesa, virada para cá, nessa posição. E a pessoa colocou ela aqui. Então, eu, como chefe, como superior, vou falar: olha, fulano, quando a gente for gravar o próximo episódio, deixa a caneca aqui, virada para cá, tudo bem? E muitas vezes, isso daqui é uma pura instrução de trabalho, faz parte de um treinamento. E muita gente não consegue ouvir essa instrução. Ela diz: nossa, a pessoa está implicando comigo, porque nada do que eu faço tá certo, porque os mínimos detalhes ela tá pegando no meu pé. E na verdade, não. Faz parte do nosso setting deixar essa caneca aqui. E muitas vezes a pessoa acha que excesso de instrução, que na verdade às vezes o conselho, normas, né? Por exemplo, as empresas têm dress code. Então, dependendo do cliente que você vai trabalhar, eu não posso chegar aqui e gravar podcast com você de alcinha. Explica para o pessoal que não conhece os termos aqui, né? Explica, fala o termo em inglês e já explica em português, que é a questão da vestimenta. Isso, os códigos de vestimenta. E daí a pessoa fala: não, porque no meu trabalho eles não me aceitam do jeito que eu sou. Ah, muito bom. Entende? Às vezes a pessoa quer trabalhar e está acontecendo isso nas empresas. Desde um boné, uma bermuda. Boné, bermuda, corrente, às vezes trabalha na área de saúde, não pode usar anel, entende? É uma questão de segurança no trabalho. Mulher não pode ir de rasteirinha porque vai estar dentro de uma fábrica, é uma norma, inclusive para beneficiar a segurança daquele empregador. E tudo isso está entrando no mesmo balaio. O que é um assédio? É um comportamento repetido e é um comportamento onde há falta de respeito, a pessoa às vezes usa nomes, a pessoa ofende o caráter da outra pessoa, e isso, para ser configurado assédio, tem que acontecer sistematicamente, tem que ser quase que uma rotina. Um momento derrompante não é um assédio. Não é um assédio, pode ser uma discussão ali mais calorosa, pode configurar o início do assédio, mas você não pode dizer que está sofrendo assédio moral. Pode se comparar com o bullying. O bullying também é uma ação repetida, né? Vamos lembrar que o bullying se assemelha um pouco ao assédio. Sim. No sentido de que você às vezes de forma pejorativa, você humilha a pessoa, você expõe a pessoa, mas não é um ato isolado, ele tem que ser repetido, ele é sistemático, né? Exatamente, sistemático, ele tem que ser repetido muitas vezes. E tem gente que, assim, eu já trabalhei com pessoas que não aceitavam receber instruções. E eu sou toda sistemática, né? Eu trabalho com recolocação. Imagina se eu mando o currículo do João no lugar do currículo do Felipe. Eu vou prejudicar o meu cliente. Então, eu tenho que dar instrução e tenho que ser rigorosa ali com as normas, com os processos da minha empresa. E muitas vezes eu fui dar orientação e a pessoa se ofendeu, disse que, porque nada que ela fazia estava certo, porque eram muitas normas para seguir, e acabou pedindo demissão, não aguentou o tranco de trabalhar comigo, né? E olha que eu melhorei muito, porque também a gente faz a meia-culpa, e às vezes não é o que você fala, mas a forma
com a qual você fala. Então, hoje eu sou muito mais cuidadosa, até o tom de voz, eu falo num tom de voz mais ameno, faço um elogio antes, às vezes é toda uma cena para dar uma instrução, para falar de algo, para que a pessoa não se sinta ofendida. E hoje o que a gente tem, ó? Mensagens que chegam, tecnologia. Então, às vezes, eu tô, de repente, aqui entrando na gravação, alguém me fez uma pergunta. Eu não vou ter tempo de falar, a pessoa me perguntou, oi, tudo bem? Eu vou responder porque eu tô entrando e a pessoa precisa de resposta. A pessoa, no imaginário dela, pode entender, ai, a Thaís foi seca comigo. A Thaís não me disse nem boa tarde e já mandou a resposta. Então, isso está causando também uma série de mal-entendidos, uma série de problemas. Então, se você tem algo até para falar com alguém no seu trabalho e é uma instrução grande ou é um feedback, fale preferencialmente, se você está à distância, numa chamada de vídeo, olho no olho, sorria, descontraia um pouco e dê o seu recado, porque isso aqui está atrapalhando bastante Porque as nossa pessoas às vezes dão comunicação. feedbacks por WhatsApp. Eu costumo dizer, eu como liderei muito, quando você dá um feedback, às vezes não é tão positivo. Eu já fiz até desligamento. E o desligamento de uma pessoa é uma coisa muito dolorosa para quem faz, para quem recebe. Impossível que a pessoa que faz não se sinta também fragilizada, é um momento muito difícil. E eu lembro quantas vezes que eu já fui, ou para chamar uma pessoa, para dar um feedback não tão positivo, ou fazer um desligamento, que na hora eu mudei o cronograma só em função do comportamento da pessoa. De eu chegar, a pessoa vai me falar alguma coisa, ela estava com um problema seríssimo de saúde, e eu não me dei o direito Sim. de fazer mais uma retirada dela naquele momento. Essa é uma sensibilidade. Eu acho que eu tenho uma rigidez no cronograma, inclusive, às vezes, um desligamento tem toda uma questão de RH, legal. E aí, na hora, eu conversando com a pessoa, eu sinto que eu tenho como flexibilizar aquilo com respeito ao ser humano. Né? Então, isso é uma coisa que a gente aproveita falar para os líderes em geral, de como é importante você ter, às vezes, tem a regra, que ela é rígida, tem uma norma, mas nada mais importante que essa relação que você tem com a pessoa e o que você passa para os outros funcionários, outros colaboradores. Imagine que todo mundo, aconteceu isso comigo, todo de manhã soube que a pessoa estava com um problema de uma doença séria na família. Você, como líder, não sabia, porque está no departamento, e você vai chamar no final da tarde essa pessoa para um desligamento. Está no pior dia da vida dela, eu lembro dessa história que aconteceu comigo, e felizmente eu tive a sensibilidade de ouvir que a pessoa estava triste, e que essa tristeza não era referente eu inicialmente achei que tinha vazado alguma informação que ela seria demitida. Sim. E tive essa capacidade de perguntar, né? De entrar um pouquinho na dor dela e ver que ela estava com um problema que não tem nada a ver com o trabalho, com o emprego, e ela seria demitida. Então eu tive como reverter a situação. Você guarda aquele papel que você tem aí para pegar a assinatura e reorganiza para. Pense como que você vai ser visto, como a empresa é vista, como vai se sentir se você, depois de que a pessoa teve uma notícia péssima de uma doença na família, de um pai, de uma mãe, de um filho, você ainda dá um desligamento. Então, essa sensibilidade, você acha que está presente na empresa ou você ainda sente falta, que é uma relação mais dura, mais rígida? Olha, acho que a gente está num processo de muita transformação. Eu nunca vi tantos projetos aí para trabalhar com liderança como eu estou vendo hoje. Muito porque as pessoas não têm essa sensibilidade. Porque as pessoas, hoje está cada um no seu mundo, né? E eu tento liderar de acordo com os meus preceitos, meus conceitos, meus valores, e acabo não enxergando o outro como diferente, como um ser que está se adaptando, um ser que precisa de ajuda, e não tenho a sensibilidade necessária para encontrar um caminho do meio. Então, creio que hoje já está muito diferente do que foi no passado, só que o que eu vejo que é um grande avanço, no passado, as empresas gostavam de quem trazia resultado. Então, a pessoa trouxe resultado, é um líder tóxico, é um líder autoritário,
ótimo, eu continuo com ele no quadro. Hoje, o que acontece, até por questões de compliance, de sustentabilidade, não está sendo mais tolerável uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa tóxica, uma pessoa autoritária. E o que acontece? Esteja dando o resultado que você estiver, você vai ser chamado, não mudou o comportamento, você será demitido. Então, isso é ótimo que está acontecendo e está fazendo com que os líderes também se reinventem. E falando até sobre toxicidade, né? Todo mundo tem algum nível tóxico. Eu tenho o meu nível, você tem o seu. A gente precisa aprender junto como que controla isso, né? Que é uma questão de autocontrole. Porque Autocontrole totalmente eu conversava com uma emocional. psicóloga, ela me dizia o seguinte, depois dos 30 principalmente, você não consegue mais mudar, você consegue se administrar. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu acho que é uma questão, um bom nível de autoconhecimento, de receber feedback, porque a gente fala muito em dar feedback. É receber feedback. O professor ir lá conversar com o seu diretor, com o seu coordenador e pedir, me dá um feedback. Que é difícil funcionar, porque o funcionário às vezes quer feedback elogioso. Você tem que pegar e dizer, olha, minha mãe me falou que eu tenho um comportamento assim, que eu sou indisciplinado, isso você observa em mim? Acho que vocês fazem, quando vocês fazem recolocação de carreira, ou coaching, que vocês fazem uma série de entrevistas para as pessoas, ou reposicionamento de marca, né? Que você pega e manda aquele teu candidato conversar com pessoas que conhece para avaliar. Acho que tem Sim, a gente faz até, a gente trabalha com um instrumento de mapeamento de perfil. E até para ele ter mais validade, às vezes a gente pede para ele pedir para pessoas aleatórias no contexto de trabalho, no contexto familiar. ex-líderes Você deles. poderia me descrever quais são as minhas fortalezas e quais são os pontos que eu ainda preciso desenvolver? Isso é bárbaro, isso é ouro para você, né? Às vezes Mas olha a dói humildade, ouvir. é a humildade. Olha, professor, se você está me assistindo aqui, você que é diretor também de escola, coordenador, está me assistindo aqui, e olha que oportunidade de a gente aprender no mercado de trabalho a não aquele feedback tradicional, senta na minha frente e ouve, mas você provocar os seus colaboradores, os seus colegas, a buscarem esse feedback, a buscarem esse instrumento, talvez até você na escola, achar uma forma de contratar um serviço de assessoria, de avaliação, mas não simplesmente aquela avaliação top-down que você como diretor dá para o teu funcionário, que tem uma série de probleminhas ali, né? Porque a gente tem alguns vieses, a gente tem já uma relação, às vezes, que não está tão positiva e a pessoa não quer ouvir. Mas ela ir buscar do esposo, do filho, de um colega de trabalho, de um ex-líder, de um ex-professor, alguém que a conhece com mais profundidade, para que escrever um pouco sobre ela e ela lendo sobre aquilo reflita. É mais ou menos isso, né, Thaís? Exatamente. Claro que nem sempre as pessoas têm vieses, né? Nem sempre dá para levar tão a sério. Mas se a maioria das pessoas que você pediu lá essa informação tá E tem que trazendo, pedir com muita honestidade, pedir para a pessoa ser honesta. Não é para te agradar, porque a Thaís vai perguntar o que seja do meu cabelo, naturalmente, embora ela tenha o cabelo lindo, dificilmente se eu não gostasse, eu ia dizer na cara dela, sim, eu não gostei do seu cabelo, porque eu não vou querer magoar, para que eu vou comprar essa briga? A gente sabe muito bem disso, né? Quem é casado sabe bem. Então, o que você vai dizer? Ai, tá lindo mesmo que você não achou. sim, Então não adianta fazer esse pedido para ganhar um elogio, porque quem sai de um cabeleireiro vai pedir o quê? Para a pessoa, geralmente, para a pessoa elogiar, porque a pessoa quer uma afirmação, ela quer que reafirme que, ainda mais ela está insegura com o cabelo. Neste caso, você tem que ser muito honesto que você está num processo de avaliação e que você quer identificar pontos cegos, pontos que você considera que não estão bem, ou pontos que estão te atrapalhando no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, e que você quer ajudar a pessoa, senão a pessoa vai ser tendenciosa, enviesada, a te elogiar para te agradar. Ainda mais se você tem uma exatamente. relação de amizade, vai perguntar, por exemplo, para tua sogra, né? A sogra não quer criar encrenca, já criou encrenca demais no almoço de domingo, então ela vai te encher de elogios. Se a sogra for mais realista e for uma pessoa que não gosta muito de você, também não peça, porque dela também É, tem. Não é só um viés positivo, tem um viés negativo e também, tem né? que ter essa inteligência no sentido de quais são as pessoas estratégicas. Então já pega aquelas pessoas que você sabe que são mais sinceras
para pedir essa informação. Porque autoconhecimento é ouro em pó, né, Renato? E eu acho que é uma das maravilhas que a maturidade traz pra Ai, não gente, né? fale. É uma coisa, eu sempre penso, né? Como eu gostaria de ter o corpo que eu tinha com 20, mas com a cabeça que eu tenho agora. Exatamente. Nossa, quanta coisa seria Eu queria ter aquela evitada, né? jovialidade, aquela força, aquele estômago. Quando eu digo corpo, não é só o corpo físico, esteticamente. Eu queria ter o estômago, o fígado, o rim, tudo, né? Porque você vai beber um pouquinho mais, já passa mal aqui, passa ali. Todos nós sabemos que o nosso corpo, por mais que a gente se cuide, ele tem a idade que nós temos cronologicamente, né? A minha estrutura, o meu pulmão tem X anos que eu tenho. Não vou falar a minha idade para você agora, não. Não, isso tá proibido. Mas ele diga que o pulmão, o coração já deu muitas batidas aqui, viu? Pois é, desse lado também. Então, é lógico que ele já está envelhecendo. Mas é interessante que a nossa cabeça, ela pode não envelhecer, ao contrário. Ela fica mais jovem, porque ela fica mais sábia, mais poderosa, né? No sentido de, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não quero, isso eu Essa quero. briga não Ai, vale a como é bom, pena, né? né? Não, isso aqui eu não quero mais, esse lugar eu não vou, você separa. O quanto de social você faz, o quanto você não faz. Aquilo que você se permite dizer não, que não é fácil dizer não, mas você com a idade você consegue dizer mais Sim, não. porque você tem clareza do que você quer, E para até dos onde você ganhos, quer porque ir, tudo né? quando você é mais novo, isso tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E você não sabe exatamente. Sim, Você coloca, você joga para um balaio, vou ter algum ganho no futuro. E daí você vai jogando. Depois que o tempo você vai dizer, "Ó, isso aqui eu não tive ganhos. Eu sim. achava, eu fui enrolado, né? Ou isso aqui o ganho é o custo-benefício. Isso eu ganho tanto, mas não. Ou isso aqui eu já fiz demais, agora não vou fazer mais. Ou não preciso mais. Ah, é tão bom também dizer. Sim, Isso eu não preciso mais, né? Eu já precisei, eu já me curvei, eu já fiz isso aqui. Deixa para os mais novos, né? exatamente. E hoje é muito interessante também que a gente está conversando aqui. Eu já te conheci num outro momento da minha vida e da carreira, né? E olhando até para nós dois, nós somos exemplos também de transformação, porque a gente se transformou, Nós né, estamos num lugar Renato? totalmente A diferente gente e é em old funções school aqui, diferentes. né? Mais vintage, maduros há mais tempo. E a gente tá falando no canal no YouTube, né? A gente mudou o nosso trabalho Não através estamos da nos mesmos cargos, tecnologia. cada um já está autônomo, cada É, um já passou por aquilo, já éramos empregados e foi maravilhoso aquele período de e aprendizado, mas foi um período e nós fizemos as mudanças, tivemos a coragem de fazer essas mudanças, né? e eu sou muito grata, inclusive, a você, porque talvez você tenha enxergado em mim algo que nem eu percebia. Olha aí a posição de liderança, porque sob a sua gestão eu tive a oportunidade de ir para a TV, de dar entrevista, de dar palestra, de aparecer. Eu lembro o quanto você me desafiava a fazer tudo isso, e se dependesse de mim, eu não teria feito. Então, muitas vezes eu fui chorando ali palestrar, porque eu morria de medo de falar, eu era muito insegura, Quarta-feira a mais, já teremos muito até o nome do tímida, programa. Quarta a e mais, né? você estava lá, você de alguma forma acreditava em mim e dizia para eu ir que eu ia dar conta. Então, hoje, muito do que eu trago na minha capacidade de comunicação, né, do meu trabalho na internet hoje como uma influenciadora digital, tem muito daquele trabalho que muitas vezes para mim era sofrido, porque eu estava ali tendo que entregar, né? E Era poderia ter desistido. Aí que nós sim, voltamos ao início da nossa conversa, quase a gente fala da desistência. É uma linha muito tênue entre isso serve pra mim ou não serve, porque a gente não sabe bem o que serve pra gente quando a gente é meio novo. O sapato aperta ou tá muito grande. Como que você conseguiu ah, definir isso? Vale a pena eu ficar, passar por esse medo? Se é insegura, você era muito jovem, mas eu já vi uhum, potencial, porque eu acho que o papel de um líder não é ver o momento, é ver potencial, sim. né? E desenvolver esse potencial. E a gente não tinha muito tempo de ficar conversando, porque eu era pró-reitor universitário, a Thaís ocupava uma função dentro de um núcleo. Nós tínhamos
a universidade tinha núcleo de graduação, pós-graduação e extensão. Dentro da graduação, nós tínhamos as áreas de humanas, a área biológica, a área de exatas. Dentro da área de humanas, nós tínhamos uma escola de negócios. Dentro da escola de negócios, tinha uma central de carreiras. Então, veja que o líder, ela tinha outros líderes, que é o diretor da escola de negócios. Mesmo assim, a gente tinha momentos de mentoria, de conversa, Sim. porque meio concebiu inicialmente o projeto, e por isso que eu chamei. Então, não era um pessoal, vai dizer, não, era muita gente. Eram flashes, né? Eram pequenos momentos, Flashes, né? Não era mas grandes para momentos mim de feedback, foi né? muito importante, fez total diferença na minha carreira. E como você confiou em mim e eu criei algo do zero, eu nunca tinha visto em mim potencial empreendedor. E daí, quando eu fui empreender, eu falei, eu não consegui fazer o negócio do zero e hoje estou entregando o E do negócio zero, dessa e do forma. zero, tipo, vá pesquisar, porque não ganhou o projeto. Sim, Não é que ela pegou um projeto, tá aqui escrito o projeto. Vai desenvolver o projeto. A ideia é essa, né? Num mundo que tinha menos informações disponíveis que hoje, né? Porque você não tinha na época canais de YouTube, não, vídeos, era não. tudo muito mais restrito, né? As experiências, e muito mais novo. Hoje fala uma central de carreira numa universidade, uma coisa comum. Mas na época não era, tanto que é uma grande universidade que não tinha central de carreiras. Exatamente. Então te devo aí, eu não sei se você sabe disso, mas para eu estar aqui hoje, você teve que estar presente na minha vida. Talvez eu não tivesse aqui se você não tivesse confiado em mim, no meu potencial e ter visto algo mais que fez com que não, vai, mas vai com medo mesmo. Coloca a fralda e vai, mulher. Isso é coisa legal para o professor, porque, no fundo, a minha alma é de professor, né? Eu exerço funções de liderança, mas minha essência está no magistério, professor de educação básica, educação superior. Então, como professor, eu sempre vi no aluno essa possibilidade de ele voar. E, por incrível que pareça, de todos os alunos, porque você pensa, o problema é que você às vezes diz, você é incompetente. Eu sempre digo incompetente para o quê? Porque eu sou incompetente para muitas Uhum. coisas. Mas o papel do líder é ver quais são as suas competências e para quê. E às vezes eu tive que demitir pessoas competentes, porque as competências dela não eram para a função nem para a empresa, porque ela não pertencia àquele lugar. Tem pessoas, por exemplo, que não se dão bem trabalhar em empresas pequenas. Sim, E tem pessoas que não se dão bem trabalhar em empresas grandes. O Peter Drucker já dizia, primeira coisa quando você vai estudar autoconhecimento é perguntar se você é um leitor, um ouvinte, como que você aprende e a que lugar você pertence. Se você pertence a uma instituição familiar, se você é mais autônomo, porque tem pessoas que não se dão bem como autônomos. Tem pessoas que precisam ter um líder o tempo todo. Tem pessoas que nasceram para o trabalho público mais regrado, mais fechado. Tem pessoas que fazem concurso público para estabilidade e são infelizes a vida inteira, porque elas não têm o espírito elas querem ter autonomia. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que talvez daria certo para uma franquia, porque eu sou um cara que tem muitas ideias. Então, eu sim, acho que eu não conseguiria obedecer a minha irmã do Banco do Brasil e eu da educação. Eu sempre empreendi na educação. Você me conhece de outras instituições, sim. eu sempre tive que empreender. É pegar a caneta, um papel em branco e desenhar o projeto. A minha irmã nunca pegou um papel em branco. Ela sempre pegou um papel timbrado, veio com todas as orientações de como proceder. Então, como coordenadora, como gerente de banco, como superintendente, sempre uma diretoria disse o que fazer. Eu sempre tive que pensar e escrever o que fazer. Com muito mais chance de erros, mas tem a ver com a minha personalidade, com o meu estilo. Então, descobrir a que lugar você pertence, trazendo essa questão, nem ia te Sim. perguntar isso, é interessante. Como que um jovem pode descobrir uma pessoa, um professor que está nos assistindo, né? Você pertence só à sala de aula? Você pertence só a uma direção de escola? Você pertence dentro da educação? Quantos mundos tem na educação que a pessoa pode pertencer? Tem professores, Thaís, que estão se aposentando e que não querem sair da educação, mas que às vezes não têm mais condições físicas para estar numa sala de aula, porque a sala de aula é muito desgastante. Desgastante. Como que você vê essa questão de pertencimento, né, de identificação do local, das minhas competências com o ambiente de trabalho, e o que você orienta as pessoas a fazerem? Olha, aí a gente vai falar do poder da clareza, né? Se você tem clareza de quem você é,
como que é o seu comportamento, quais são os seus pontos positivos, o que você precisa melhorar, se você tem clareza do que você gosta, se você gosta mais de ambiente quente, frio, se você é introvertido, se você é extrovertido, se você tem clareza do que te motiva, o que te desmotiva, se você tem clareza de como você consegue aprender, como você falou, tem pessoas que são mais auditivas para aprender. Não adianta só ficar lendo, talvez assistindo, ouvindo podcast, ouvindo conteúdo. Eu, você particularmente, aprenda melhor. não sou muito auditivo, eu sou mais visual. Então, eu preciso ler. Se eu estou ouvindo, eu tenho que escrever. Sim. Eu sou sinestésico, eu tenho que escrever e eu tenho que sublinhar. Então, eu não me contento. Você acredita que eu estou ouvindo um podcast e eu estou anotando? Sério, Renato? Eu não sou muito auditivo. Eu sou auditivo. E olha que hoje eu ouço muito, eu baixo podcasts no meu celular e nas minhas viagens, nos meus voos, eu tô com livro lendo, porque eu sou multitarefa e Sim. sou meio TDAH também. Então eu tô lendo, eu tô ouvindo podcast e tô anotando tanto o que eu tô lendo. E Não o me que entendo. você faz com as notas? Você guarda? Às vezes eu nunca vejo, né? Sim, O mas foi uma Beethoven forma- já dizia que ele nunca lia as notas dele. Às vezes É. eu nunca vejo, mas eu aprendo escrevendo. Não dá tempo de ler as notas, Sim. né? Algumas até eu tenho ali, assim, porque eu tenho alguns recortes que é para lembrar, coisas que são. Mas geralmente a gente anota e não lê mais aquilo. Mas eu já descobri que eu não anoto para ler depois. Eu anoto para eu aprender, porque eu aprendo anotando. Ó, veja bem, eu não consigo aprender só ouvindo. Então, aqueles professores, eu tenho um limite para ouvir, sabe? E ouvir, se estou numa palestra, eu tenho que ouvir e anotar. Sim, Se eu ficar só ouvindo, eu não vou conseguir. porque você E precisa não é só, ver, né? eu preciso ver. Não é só o fato de eu esquecer, não é isso. Para eu reter a atenção, eu tenho que estar fazendo, mexendo com a caneta, com o lápis e olhando. Ele escreve lá, ela escreveu a palavra a gente fala, Trabalhabilidade. trabalhabilidade. Eu já escrevo. Que a gente fala muito em empregabilidade, Sim. mudou. Eu já escrevo e imediatamente eu retenho aquela palavra e memorizo escrevendo. Então eu tenho que associar o auditivo com o visual e com o sinestésico. E quando você descobre isso, isso é ouro para sua vida. Que você Porque vai daí eu passo, aprender muito eu vou melhor, aprender né? muito melhor, muito mais. E as pessoas às vezes demoram a gente. Eu demorei, Demoram. porque a escola, ela tinha momentos separados. O momento de escrever, o professor editava conteúdo pra gente, só escrevia. O momento que ele explicava, você não podia, não pode pegar o papel. Lembra disso? Porque a gente às vezes ficava desenhando, eu tinha necessidade, eu ficava nervoso porque o professor dizia, ninguém põe, todo mundo fica olhando pra mim. Olhem pra cá. Então você não podia nem olhar pro livro. Era olhar para o professor, porque era uma aula extremamente auditiva, naquele momento o método auditivo, depois tinha o método visual, e o professor que não andava na sala dela sofria mais, porque eu queria um professor que andasse, e eu queria andar também. Então eu queria apontar o lápis, eu queria apagar o quadro, eu precisava de alguma coisa, eu aprenderia, se eu tivesse condição de levantar em algum momento, eu aprendia mais, só que a gente não Porque podia. acho que você é sinestésico também. Também. Então, e isso é muito importante, porque às vezes a gente tá colocando pó de café na máquina de lavar roupa e quer que funcione, entende? Então você tá lá, Mas não dá pra passar sabão em pó também, não, não dá, não né? dá pra passar sabão. Então, quando você tem clareza de quem você é, também dos seus valores, do que você não abre mão, eu não abro mão de honestidade. Não me chama para um projeto que não é 100% íntegro, que eu não vou aceitar. Isso não vai doer o meu coração, porque antes, quando eu não tinha esse nível de autoconhecimento, doía. Porque eu queria aceitar, mas daí eu ficava em conflito e hoje eu já sei dizer não, como você disse mesmo. A gente tem essa capacidade, quando a gente se conhece, do que a gente diz não sem culpa e diz não sem pestanejar. Então isso é muito importante porque a gente poupa tempo na nossa vida, poupa conflitos também e a gente consegue entregar, tomar decisões muito mais assertivas, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, e com isso a gente, claro, que vai ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, vai deitar à noite no travesseiro e conseguir ter uma boa noite de sono. E eu vejo que as pessoas às vezes pulam etapas e não querem
investir nessa jornada de autoconhecimento. Então, se hoje eu posso deixar um recado aqui no seu podcast... Deixa aqui, aproveita e olha bem aqui pro pessoal. Olha, invista em você, invista no seu autoconhecimento, faça um laboratório de si mesmo, porque se você tiver esse nível de clareza, se você souber o que realmente importa e o que você realmente quer na vida, na profissão, na carreira, você certamente será uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada e uma pessoa com capacidade de entrega com leveza. Então, ó, autoconhecimento é ouro em pó. Faz o que o Renato faz e anota isso para você e lembra todos os dias, um pouquinho por dia, não precisa ser na sofrência, não precisa ser de um dia para o outro, mas embarca nessa jornada rumo a conhecer quem você é, faz um MBA de si mesmo. Gente, que dica valiosa, olha aqui, Thaís Targa falando para nós sobre autoconhecimento, ela que trabalha com carreira, com recolocação, que orienta jovens, que todo mundo quer se aproximar de recolocador de carreira, acho que ela sabe disso, porque tem a mágica, claro, ela tem uma relação com o mercado de trabalho, portanto, mas ela tem uma responsabilidade de indicar pessoas certas para o lugar certo, que não é fácil, não é simples, mas como é importante ouvir essas dicas valiosas. Talvez você que já está atuando, que é nosso seguidor aqui do canal do nosso YouTube, aqui na TV Casa Grande Educação, diz, não, mas eu estou concursado, mas... Hoje, com a longevidade, né, Thaís, nós temos aqui a N possibilidade de continuar trabalhando. E eu costumo dizer, durante um tempo, a gente pode fazer muita coisa que a gente não gosta. Até por necessidades financeiras, porque você passou num concurso e tem que cumprir um determinado tempo, ou porque você... está morando em determinado lugar, ou por causa de umas questões mesmo físicas, geográficas. Mas depois de um tempo... Acho que o gostoso do trabalho é você poder dizer o seguinte, agora eu posso escolher e fazer aquilo que eu gosto e que eu quero. Isso vale para um professor que se aposenta, isso vale para um funcionário que já conseguiu ter uma certa estabilidade, que pode dizer assim, isso eu posso dizer não e não dizer sim, que não é em todos os momentos da vida. Se nós temos compromissos financeiros, se eu sou pai de família, mãe, e eu preciso, às vezes, tenho que me sujeitar a algumas condições. Mas depois, eu acho que a sabedoria da vida é você conseguir chegar a ter mais idade, com mais capacidade de dizer não e sim, mais liberdade de escolha e fazer o que você gosta. Então, para todo aquele professor que às vezes pensa, quando eu quero fazer alguma coisa diferente, ou até uma terceira função, uma outra atividade, a internet oferece tantas possibilidades. Sim. Hoje, né, Thaís? Sim, e hoje o mundo do trabalho não comporta mais a gente tendo a mesma carreira a vida inteira. Então, provavelmente a gente vai ter que continuar se reinventando. E as crianças que estão em idade pré-escolar, 60% delas vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, isso pode ser uma bênção também, né? Porque a gente vai ter muito mais necessidade e facilidade de mudança. Então, talvez a gente fala hoje do lifelong learning, que é você ser um aprendedor constantemente, você passar a vida aprendendo, e isso pode ser também algo que talvez existam N possibilidades aí para você que está assistindo, N caminhos que você nem esteja enxergando. Quando que a gente imaginou que a gente ia estar aqui, né, gravando um podcast, que a gente ia, depois da maturidade, virar blogueiro, né, Renato? Ir para televisão, então ir para televisão, eu não sabia, nem existia na nossa época tudo isso, né? Então, é muito importante também a gente pensar que uma carreira, que um cargo, ele não nos define e que rapidamente a gente vai ter que ter essa necessidade de mudar, de fazer outra coisa, de se reinventar e utilizar tudo que tem surgido de tecnologia. Tem muita gente falando, mas eu vou perder o meu emprego, como que vai ser? Claro que postos de trabalho serão extintos, mas postos de trabalho também serão criados. E é muito mais provável que você não perca a sua oportunidade, o seu trabalho por um robô, por uma inteligência artificial. Mas sim, você pode perder com alguém que tem
mais facilidade de lidar e de extrair melhor da inteligência artificial. Mas isso é papo para um outro podcast, senão a gente fica mais 2 horas aqui, né, Renato? Já fica um convite. Vamos falar. Eu queria muito falar sobre inteligência artificial no trabalho, o que favorece, o que não favorece. Mas fica um convite, Thaís, para você voltar. E a gente pode continuar esse assunto num próximo podcast, falando sobre a inteligência artificial e o mercado de trabalho. Topa Sim, esse desafio? topo, Então vamos toca que aqui. vamos. Muito obrigado pela tua participação. Adorei mais uma vez estar com você aqui. Deixa aí mais uma vez seu contato, seu Instagram, o pessoal te seguir, como que o pessoal te localiza. É só digitar Thaís Targa na internet, Thaís sem H, Targa, que você vai achar todas as minhas redes sociais. Todo dia eu trago conteúdo de qualidade para você que está buscando um novo trabalho, para você que quer reinventar e para você que deseja ter mais felicidade e mais propósito profissional. Um beijo. É isso aí, pessoal. Falamos com Thaís Targa, esse papo maravilhoso sobre carreira, sobre trabalho. E a gente encerra aqui o nosso Prosa Educativa de hoje. E a gente se encontra no próximo programa, sempre com um assunto muito interessante, com um convidado mais especial ainda. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. E até a próxima Prosa Educativa. Tchau, tchau.